Boa tarde a todas as senhoras e os senhores. Vou cumprimentar primeiramente o Paulo Protásio, que é o nosso presidente da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento também aqui o deputado Roberto Salles, do PRB do Rio de Janeiro, a Dulce Ângela, subsecretária de Comércio e Serviços, representando o governador em exercício Francisco Dornelles, muito simpática, a Dulce. Recebo os meus cumprimentos. Em nome dela, cumprimento todas as mulheres aqui presentes nesta tarde. José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Aliás, uma entidade que eu visitei também, uma das primeiras visitas que fiz aqui no Rio de Janeiro, já como ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O Pedro Spadali, é assim que fala? Pedro Spadali, subsecretário de Relações Internacionais da Secretaria de Estado da Casa Civil. Humberto Eustáquio Mota, receba também os meus cumprimentos, que é o presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio e também da Dufry do Brasil, Duty Free Shop Limitada. Domingos Meirelles, jornalista, conceituadíssimo. Neste momento, como presidente da Associação Brasileira de Imprensa, eu cumprimento em seu nome toda a imprensa presente aqui neste evento. Marcelo Maia, secretário de Comércio e Serviços do Ministério, do MIDIC. Vinícius Lumertz, que é o presidente da Embratur. Jorge Amaral, gerente do Poder Público do Banco Bradesco. Quer dizer que sou cliente do Banco do Bradesco há mais de 25 anos. Estou satisfeito até agora, viu? George Pinheiro, nosso acriano, que eu recebi no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e que também proporcionou aquele evento maravilhoso lá no Palácio do Planalto, com mais de 500 empresários do Brasil todo, como já mencionado aqui pelo Paulo. Recebo os meus cumprimentos e amanhã eu vou estar no seu estado, no Acre. Infelizmente, Vossa Excelência não poderá estar presente. O George é o presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Cumprimento todos os empresários presentes e eu vou fazer a apresentação no slide, porque assim nós poderemos contextualizar melhor o que nós gostaríamos de falar com as senhoras e os senhores nesta tarde. O tema é o contexto econômico e a agenda do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O cenário econômico, as senhoras e os senhores já têm ciência do que nós temos vivido. O Produto Interno Bruto tem variado negativamente nesses últimos anos e variou 0,3 no primeiro trimestre de 2016. A boa notícia que eu gostaria de trazer, que também já é do conhecimento das senhoras e dos senhores, é que há 15 dias atrás, o Fundo Monetário Internacional, que é um órgão conservador, Humberto, aponta que a queda do PIB desse ano, que estava próxima de 4%, 3,8%, já não será mais isso, pelo menos na análise do Fundo Monetário Internacional, do relatório Focus e também de um relatório que eu tive acesso do Bank of America. Os três relatórios apontam que a queda do PIB desse ano já não será mais 3,8%, a previsão, mas 3,3%, que ainda é alto. A minha expectativa pessoal e a expectativa do governo como um todo é de que, na verdade, essa queda será ainda menor. Nós esperamos que não seja 3,3, mas menos do que 3,3. Porque, ao passar do processo de impeachment, a confirmação do governo em definitivo a partir do final desse mês, eu tenho certeza que a economia brasileira vai reagir de forma positiva, porque, querendo ou não, e mais adiante eu falarei a esse respeito, o momento e a interinidade causa minimamente um desconforto nos investidores, especialmente nos investidores internacionais. Por outro lado, a previsão para o crescimento do
Produto Interno Bruto do ano que vem, pelo relatório do FMI, que eu repito, é conservador, é de 0,5%. O relatório Focus aponta um crescimento de 1%. O Bank of America aponta um crescimento de 1,7%. Alguns mais otimistas já falam em 2%, como os senhores já viram aí na imprensa. Eu tenho bastante otimismo, não só por otimismo, mas otimismo pelo que nós estamos fazendo e pelo que nós vamos fazer no curto espaço de tempo, de que esses números do ano que vem serão ainda muito melhores. O comércio representa 9,5% que representava 9,5% em 2003 do valor adicionado do PIB, passou para 12,1% em 2016. Não obstante que o setor do varejo, o comércio como um todo, tenha tido a década, chamada década de ouro do varejo, a década de ouro do comércio, nós sabemos que o setor terciário representava 65% do valor adicionado em 2003 e agora, em 2016, já passou para 72,4%. Esse relatório mostra, esse gráfico mostra a divisão entre a agricultura, que tem 5,2% de participação, o comércio, que tem 12,3%, como eu disse anteriormente, o setor industrial, que representa 22,7%, e lá em cima, no topo, 59,8%, nós temos o setor de serviços. Setor esse que é muito importante, que os senhores vão ver na sequência, também tem uma maior empregabilidade no campo do trabalho, dos trabalhadores. O índice, a expectativa para o futuro começa a melhorar. Os índices de confiança da indústria, do comércio, medidos pela Fundação Getúlio Vargas, pela CNI, por todas as entidades que medem índice de confiança, índice de expectativa, mostram uma melhora na confiança. Nós, naquele evento que tivemos lá em Brasília, o ministro Henrique Meirelles dizia, e já disse isso em reuniões ministeriais também, que a crise econômica pela qual nós passamos, ela estava eminentemente baseada na crise de confiança, na falta de confiança. Não há confiança, não há condições, não há ambiente para que a economia possa avançar. Esses índices têm melhorado e o índice de confiança do comércio, que nos interessa aqui na Associação Comercial, ele saltou de 70,9 para 73,7, sendo o maior nível desde 2015. E isso já é um reflexo da mudança do governo. Não obstante, amanhã, dia 12 de agosto, o nosso governo vai completar 3 meses, 90 dias, nós estamos trabalhando como se definitivo fosse. As senhoras e os senhores estiveram com o presidente Michel Temer e puderam verificar o compromisso dele, o compromisso de todos os ministros. Ontem o George esteve com o ministro Henrique Meirelles, ministro Eliseu Padilha, o Marcelo Maia do Ministério do MIDIC estava presente. Vocês puderam observar o compromisso que nós temos com o país. Mas ainda na contextualização do cenário econômico, nós verificamos que o estoque de trabalhadores com carteira de trabalho assinada, em junho passado, era de 39,1 milhões de postos formais. E ali tem o número preciso, 39.161.285 carteiras assinadas. 43,4% do setor de serviços. E, em segundo, o comércio, com 22,9%. Isso mostra que a importância que tem o setor de comércio e o setor de serviço para a geração de empregos no Brasil. Nessa linha, ainda na contextualização do cenário econômico, nós verificamos que o acúmulo do ano, a economia brasileira também pode ser sentido pelos reflexos do mercado de trabalho. No acúmulo do ano, o resultado foi um saldo negativo de 531 mil postos de trabalho. Isso é muito preocupante. Ainda ontem, eu recebi no gabinete, no Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços, 2 representantes, 2 assessores diretos do presidente Michel Temer, para tratar de um assunto de interesse do governo e do país, o Rodrigo Rocha Loures e o Zé Yunes. E nós dizíamos e debatíamos com os técnicos do Ministério que a nossa preocupação é justamente essa: gerar empregos. Nós precisamos gerar empregos, nós queremos gerar empregos, mas nós estamos conscientes de que isso só vai acontecer com a melhoria do ambiente de negócios e com a melhoria da economia. Nessa linha, nós podemos mostrar que o investimento, o nível de investimento também recuou ao longo desses anos. Isso tudo decorrente de uma política que todas as senhoras e os senhores sabem equivocada, adotada pelo governo afastado. Uma política econômica, uma política macroeconômica, mas não só uma política econômica e macroeconômica, uma política internacional também equivocada. Eu já falo sobre isso na sequência. Nós verificamos aqui que o índice, a participação, que mede a participação do investimento no PIB, ele volta aos patamares de 2007, 2006. E assim nós temos verificado vários índices. Eu recebia essa semana o presidente da Anfávia, o Antônio Megali, recebi também semana passada o presidente do Sindipeças, e todos esses setores da economia regrediram aos patamares de 10 anos atrás. Nós precisamos urgentemente. Eu estive, Paulo, em Curitiba, segunda-feira à noite, no jantar com o presidente da Federação da Indústria, presidente da Associação Comercial do Paraná, o vice-presidente, porque o presidente estava em viagem. Também estive com o presidente da Associação Comercial, o Bruno, lá de Santa Catarina, e todos diziam, com a presença do governador Beto Richa, que o Brasil tem pressa, o Brasil tem urgência. E eu quero dizer para as senhoras e senhores que nós estamos empenhados nisso. Aqui eu tenho os números atualizados da balança comercial, que eu não vou me ater, porque os senhores já conhecem. Esses números são divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Quando a senhora e o senhor lê no jornal, quando a senhora e o senhor vê no jornal, na televisão, ouve no rádio, no informativo sobre os índices e os números da balança comercial, esses números são medidos, são aferidos e são divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Nós verificamos que, não obstante haja um superávit da balança comercial, isso há muito por conta da queda das importações. Não é porque nós aumentamos as nossas exportações, pelo contrário, elas também caíram nesse período de janeiro a julho em 5,6%. É muito mais por conta da queda nas importações do que por conta do aumento nas exportações propriamente dita. E aí eu vou, na sequência, falar um pouco o que nós estamos fazendo nesse contexto. O Ministério da Indústria, Comércio e Serviços tem, nesse novo governo, essa configuração. São 4 os entes vinculados: a Associação Brasileira por Desenvolvimento Industrial, a BDI, a SUFRAMA, o INMETRO e o INPI. Aqui nós temos o organograma do Ministério, para aqueles que não têm muita familiaridade com o próprio. Nós temos a Secretaria Executiva e, abaixo, a Secretaria de Comércio e Serviços, aqui representada e gerida pelo Marcelo Maia, a Secretaria de Comércio Exterior, administrada pelo Daniel Godinho, que já é conhecido de muitos dos senhores, a Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade Industrial, gerida interinamente pelo Igor, e a Secretaria de Inovação e Novos Negócios, administrada pelo Marcos Vinícius. Nessa linha, então, já conhecendo a estrutura do Ministério, eu quero entrar na agenda do Ministério propriamente dita. O cenário macroeconômico exige uma agenda positiva. O MIDIC é a peça-chave para fortalecer uma atuação governamental coesa e com o objetivo de realizar as reformas necessárias ao desenvolvimento do país. Por que nós denominamos o MIDIC a peça-chave? Porque eu tenho dito, Humberto, desde que lá cheguei, que o MIDIC é a casa do setor produtivo. É ali onde
nós recebemos as demandas, aonde nós recebemos as reivindicações, as colocações de todo o setor produtivo, a indústria, do comércio e também agora, incluindo no nome do Ministério, o setor de serviços. Ocorre que nós recebemos as demandas que muitas das vezes, 90% delas aproximadamente, não são de competência do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O tema relativo à área fiscal, à área tributária, é atinente ao Ministério da Fazenda. O tema, quando se envolve meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente, e não são poucas as demandas que recebemos nesta linha de meio ambiente lá no Ministério. Os temas de legislação trabalhista são atinentes ao Ministério do Trabalho. Mas eu quero informar que nós estamos trabalhando a 4 mãos, a 6 mãos, e vamos trabalhar a quantas mãos forem necessárias. Nesse sentido, o eixo de atuação do Ministério é o comércio e serviços, a competitividade e desenvolvimento industrial, o comércio exterior, inovação e novos negócios. Eu já na frente vou detalhar um pouco mais as ações que estamos fazendo junto com os demais ministérios para que as senhoras e os senhores tenham ciência. Então, no âmbito da Secretaria de Comércio e Serviços, nós criamos, vamos falar agora especificamente de Comércio e Serviços, os 4 eixos, nós criamos o Fórum de Competitividade do Varejo, que tem esses órgãos aqui, essas entidades representadas. São as associações, as confederações, as entidades, os órgãos representativos que fazem parte, que têm assento nesse conselho. Evidentemente que está aberto para convite de novos, essa semana mesmo, né, Marcelo? Passada, nós recebemos o pessoal da área de turismo, porque o turismo também é uma indústria. A indústria hoteleira, a indústria, enfim, de aviação e de transporte, nós já fizemos o convite para que eles possam ter assento no fórum. Esse fórum, nós debatemos o momento atual, o estágio atual, e com um olhar para o futuro. No estágio atual, nós temos a melhoria do ambiente de negócios. Lá nós discutimos temas importantíssimos para a desburocratização, que é um tema que nós vamos abordar na sequência. Nós discutimos, como está ali no segundo item, desburocratização e simplificação. Não é possível, eu tenho defendido isso, eu tenho debatido isso muito dentro do governo, que o Brasil gaste 2.600 horas, as empresas brasileiras gastam 2.600 horas por ano, somente e exclusivamente para cumprimento de obrigações acessórias. Entre 189 países que o Banco Mundial pesquisou, o Brasil ocupa a 116ª posição em país burocratizado. Isso não é novidade, tanto que no passado recente, não tão recente, mas recente, nós criamos o Ministério da Desburocratização. O Brasil ocupa a 116ª posição, atrás do Paraguai, da Nigéria e da Hungria, para citar apenas 3 países cuja economia, com todo respeito, não chega perto da nossa economia. Mas nós também estamos procurando discutir, e eu falo mais adiante, as relações de trabalho, junto com o Ministério do Trabalho. Nós temos um grupo de trabalho que vai discutir as relações de trabalho, que vai discutir as normas e que vai discutir a desburocratização. Eu falo mais adiante sobre isso. Mas também com o olhar para o futuro. Esse olhar para o futuro, nós estamos buscando a internacionalização e acordos internacionais, também em laboratórios do varejo. Eu entro mais detalhadamente na sequência sobre esses temas. Na melhoria do ambiente de negócios, eu já estive há 15 dias atrás com o ministro Henrique Meirelles, com toda a minha equipe técnica e com a equipe técnica dele, fizemos uma reunião
para debater o projeto da nota fiscal de serviços eletrônica, porque é um tema que é abordado pelos dois ministérios e é coordenado pelos dois ministérios. Também estamos discutindo a atualização do RAT-FAT. Esse tema muito me comove e mexe muito comigo, porque a Luísa Helena, presidente do IDV, na primeira reunião que eu fiz com a diretoria do IDV lá no Ministério, ela me contou um fato que deve ser certamente do conhecimento das senhoras e dos senhores, mas que eu acho que é algo que tem que ser revisto urgentemente. O cálculo do RAT-FAT não há revisão desde 2009. Uma loja que vende fogos de artifícios ou um posto de gasolina tem o mesmo grau de risco de uma farmácia ou de uma loja que vende calçados. Nessa linha, nós abrimos a discussão com o Ministério da Fazenda, haja vista que a Secretaria da Previdência Social está agora no âmbito do Ministério da Fazenda. Na última reunião do Fórum para o Desenvolvimento do Varejo, o secretário da Previdência estava presente. Eu não sei se alguém aqui estava presente, algumas das senhoras e dos senhores estavam presentes. A informação que eu tenho é que a discussão avançou, que a discussão foi muito boa. O Dataprev está preparando os cálculos para revisitar e revisar esses cálculos que estão desatualizados desde 2009. Isso é um grande avanço. No âmbito da modernização da legislação trabalhista, nós estamos defendendo, o Ministério defende e vai continuar defendendo as novas modalidades de contrato do trabalho, o fortalecimento dos acordos coletivos e a terceirização. Aliás, eu conversava com o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que veio no mesmo voo que eu, de Brasília para cá, e o tema da terceirização, senhoras e senhores sabem, já foi aprovado na Câmara, está no Senado. Nós vamos fazer um esforço para que o Senado aprove ainda nesse semestre. Eu disse para o Rodrigo que tem um tema também importantíssimo, que é o tema do trabalho intermitente, que precisaríamos também discutir, voltar a discutir, avançar na discussão, e ele então se propôs a dar uma olhada nesse tema com muito carinho, com mais atenção. Disse para ele que esse tema, a meu ver, ele tem até menos desgaste público para os deputados, para os senadores, do que a terceirização propriamente dita, mas principalmente do que a modalidade do acordado prevalecer sobre o legislado. Feito essa observação, ele se comprometeu a voltar a apreciar o tema no menor espaço de tempo possível. Nessa linha, nós temos o Fórum de Alavancagem do Comércio Exterior de Serviços, cujo objetivo é identificar mercados prioritários para a promoção comercial, barreiras técnicas em terceiros países, entre outros temas que estão sendo discutidos no âmbito desse fórum. Nós temos já agendado com a China a assinatura do memorando de entendimento para o setor de serviços, com o Ministério de Comércio da China. Aliás, eu abordei pessoalmente esse tema com o ministro da China, quando lá estive no mês de julho, para a reunião dos ministros de comércio do G20, e o nosso acordo, o nosso acerto é que quando da ida do presidente Michel Temer, agora em setembro, para participação da reunião de cúpula do G20, nós possamos assinar esse memorando de acordo, esse memorando de entendimento entre Brasil e China no âmbito do setor de serviços. Nós também discutimos na agenda com o ministro Meirelles, e já colocamos na pauta, a revisão da nomenclatura brasileira de serviços. É um tema também que é gerido e administrado pelos dois ministérios. E o tema foi muito bem recebido pelo secretário da Receita Federal, o Rachid, e também pelo próprio ministro Henrique Meirelles. No âmbito da competitividade industrial, nós estamos trabalhando em 4 frentes, e eu vou começar pela última: a desburocratização, a redução, eu vou de trás para frente, a redução de custos,
investimentos e produtividade. Porque se nós desburocratizarmos, certamente nós reduziremos custos. Se nós reduzirmos custos, os empresários poderão investir, o setor produtivo vai investir. Investindo, aumentará a produtividade e redundará naquilo que todos nós queremos, e eu dizia agora há pouco, é o foco do nosso governo: gerar rendas e empregos. Nessa linha, nós estamos lançando em todo o Brasil o programa Brasil Mais Produtivo. Eu vou explicar rapidamente. O programa Brasil Mais Produtivo, ele vai atender 3.000 empresas em todo o Brasil, pequenas e médias indústrias, são empresas de 11 a 200 funcionários, para que vocês tenham uma ideia do tamanho das empresas. Indústrias. Nós temos uma parceria com o SESI, com a CNI, com o SEBRAE, com vários órgãos do governo e o Ministério da Indústria, além de Apex, entre outros, para treinar, qualificar, mas, sobretudo, dar uma consultoria para as empresas que se inscreverem, onde nós vamos revisitar o processo produtivo dessas empresas, buscando economia de energia, buscando economias no redimensionamento, na redefinição de processos produtivos. Uma experiência embrionária no âmbito da CNI fez com que as empresas que participaram desse programa, ainda no âmbito da CNI, tivessem um ganho de produtividade em até 40%. Nós queremos fazer com que haja um ganho de produtividade, no mínimo em 20%, nessas 3.000 empresas que participarem do programa Brasil Mais Produtivo em todo o Brasil. Eu já fui lançar o programa, esse programa foi lançado em abril pelo ministro Armando Monteiro, mas lançado em nível nacional, agora nós estamos divulgando, lançando em nível estadual. Já fiz no Amazonas, no Maranhão, no Espírito Santo, amanhã farei no Acre e em Rondônia, e estou disposto a vir aqui depois para a Federação da Indústria do Rio de Janeiro, tão logo seja marcado, para fazer o lançamento aqui no estado do Rio. Nessa linha, nós estamos buscando a redução dos custos com o último item aqui, a desburocratização. Eu tenho dito, e muitas das vezes até sido criticado, que a desburocratização precisa sair do discurso para a prática. Nós precisamos sair do discurso para a prática urgentemente, porque, como eu dizia, o Brasil precisa avançar, o Brasil tem pressa, o Brasil clama por urgência, por causa dessa década, no mínimo, nesses 5, 6 anos perdidos que tivemos. Nessa linha, nós estamos discutindo com o Ministério do Trabalho a revisão da norma regulamentadora número 12. Ao contrário do que disse um grande jornal, um jornal respeitadíssimo, eu não quero acabar, jamais falei sobre isso, com a segurança dos trabalhadores. Nem as senhoras e os senhores empresários querem fazer isso. São direitos adquiridos, são direitos constitucionais que devem ser preservados. Nós não podemos, Roberto, nós não podemos admitir, Domingos, que uma máquina que é produzida na Alemanha, por exemplo, a Alemanha, que é uma referência mundial em produção de máquinas industriais, sirva para funcionar na Alemanha, na Europa inteira, no Japão, nos Estados Unidos, e não serve para funcionar no Brasil. É aí que eu defendo a revisão da norma regulamentadora número 12, e na reunião que tive com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, anteontem, nós avançamos muito nesse tema, e em breve, eu não vou adiantar agora, porque nós ainda estamos finalizando o que vai ser feito, nós já teremos boas notícias para dar para os empresários que muito têm sido prejudicados nesse tema. Só para finalizar e avançar para a área do comércio exterior, eu recebi recentemente o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação, Humberto, e ele me dizia que lá em Minas Gerais, numa cidade determinada, a cidade ficou sem pães, não teve produção de pão, a cidade inteira ficou sem pão durante alguns dias, porque o Ministério do Trabalho, os fiscais do Ministério do Trabalho lacraram as 4 padarias que existem na cidade, porque as normas não se adequam, as máquinas não se adequam a essa NR12. Porque quando editada,
aplicou-se a retroatividade. Não se observou o princípio da irretroatividade das normas. Então é nessa linha que nós estamos defendendo e nós já teremos uma solução especialmente para esse setor de panificação e para um outro setor também. Nesse mês de agosto ainda, o ministro do Trabalho vai editar uma portaria em consenso com o setor produtivo e em consenso com os trabalhadores, com as centrais sindicais, para que não penalize demasiadamente o setor produtivo, como tem sido nesses últimos anos. Na linha de comércio exterior, nós temos avançado com a maior inserção do país em mercados internacionais. Nós conversávamos agora há pouco com o presidente Paulo Protásio, com o presidente Humberto. O Brasil, ele estava subrepresentado no cenário internacional. Eu dizia para eles, e eu preciso contar esses dois episódios para as senhoras e os senhores. Em junho, eu fui a Medellín, na Colômbia, para participar para que você tenha uma ideia de como o Brasil estava subrepresentado, do Fórum Econômico Mundial. É o Davos da América Latina. Esse evento aconteceu ano passado no México, esse ano em Medellín, o ano que vem vai acontecer em Buenos Aires, na Argentina. Em 2012, ele ocorreu aqui, na Cidade Maravilhosa. Infelizmente, a presidente afastada cancelou a sua participação na abertura às vésperas do evento. Lá em Medellín, o presidente Santos, da Colômbia, fez a abertura, acompanhado do presidente Macri, que será o próximo anfitrião no ano que vem. Há 4 anos, o ministro da Indústria do Brasil, da Indústria e Comércio do Brasil, não ia neste evento. Agora, pasmem, as senhoras e os senhores, a reunião de ministros de comércio do G20, Zé Augusto, que ocorreu agora em Xangai, nos dias 8, 9 e 10 de julho, a 4ª edição. Nunca tinha ido o ministro da Indústria e Comércio do Brasil. Foi a primeira vez que essa reunião de ministros de comércio do G20 teve representação no nível ministerial. Isso demonstra que o Brasil estava, assim, sendo subrepresentado. Quando voltei desses eventos, conversei com o presidente Temer da importância da presença não só dos ministros, mas também do próprio presidente, ocasião em que ele me disse, não havendo motivo de força maior, ele estará presente no Fórum de Davos em janeiro, na Suíça, como também no Fórum Econômico Mundial em Buenos Aires, versão América Latina, em abril do ano que vem. Esse é o sinal do comprometimento do nosso governo com a internacionalização do Brasil. O ministro Blairo Maggi, da Agricultura, foi o primeiro desse novo governo aí na reunião do G20, a reunião de ministros de Agricultura, em maio ainda, ele foi. Eu fui em julho para a reunião dos ministros de Comércio, o ministro Ronaldo foi para a reunião dos ministros de Emprego, o presidente do Banco Central esteve agora na reunião dos presidentes de bancos centrais e ministros de Fazenda. O ministro Henrique Meirelles não pôde ir, mas o ministério esteve representado e chefiando a delegação foi o presidente do Banco Central do Brasil. Nas últimas reuniões que tivemos no ano passado na Turquia, e essas reuniões são preparatórias para a reunião de cúpula, reunião com os presidentes dos países do grupo G20. Nós tivemos representação, na maioria delas, em nível não ministerial. Nessa linha, nós estamos tentando e trabalhando para fortalecer as relações comerciais, bilateral, regional, multilateral. O nosso foco, na última linha aqui, são os países dos blocos que para nós são considerados prioritários, os Estados Unidos, os México, os países sul-americanos da Bacia do Pacífico e a União Europeia. Nas reuniões que tive lá em Xangai, as reuniões bilaterais com o ministro da Inglaterra, ministro da Holanda, ministra do Canadá, ministro da Espanha, ministro da China, entre outros, todos demonstraram um grande interesse do Brasil. Todos demonstraram que as suas empresas, as empresas dos seus países, têm grandes interesses em investir no Brasil. A Espanha
foi o que, a meu ver, mais demonstrou interesse, e até pelas relações que já temos com as empresas espanholas, a experiência que as empresas espanholas já têm no mercado brasileiro. Mas a pergunta recorrente em todas as reuniões, a primeira pergunta e recorrente em todas, exceto na reunião com o ministro da Argentina, reunião com o ministro da produção da Argentina, o Francisco Cabreira, não veio esse tema, até porque, sendo nosso vizinho aqui, nosso principal parceiro comercial dentro do Mercosul, ele já sabe das nossas condições políticas. Mas a primeira e sempre recorrente pergunta era: como que está o processo de impeachment? Vai haver possibilidade da presidente afastada voltar? E eu explicava como que estava o processo, qual é o funcionamento, qual é o rito do processo, e ao final todos diziam: então voltamos a conversar em setembro. Isso, querendo ou não, causa um desconforto. E nós estamos cientes disso, mesmo o governo estando vindo, ao longo desses 90 dias, trabalhando como se já definitivo fosse. Por isso, nós estamos ainda conversando e avançando, e eu queria trazer aqui rapidamente, já indo para o final, as negociações que nós estamos empenhados. O acordo Mercosul e União Europeia, não obstante a Venezuela haver um impasse de se a Venezuela presidirá ou não o bloco Mercosul no próximo semestre, o acordo é que o Uruguai continuará conduzindo, coordenando, melhor dizendo, as negociações entre Mercosul e União Europeia. Na minha conversa com a Cecília, que é a chefe da Comissão Europeia, na bilateral lá em Xangai, eu fiz dois pedidos para ela. O que ela me disse que o primeiro estava atendido, o segundo ela ia trabalhar para atender. Que a saída do Reino Unido do mercado comum europeu não atrapalhasse as negociações do Mercosul com a União Europeia. Ela disse que isso não iria acontecer, que a nossa agenda é em outubro para continuação nas discussões da troca de ofertas, que vai acontecer em outubro em Bruxelas, ela está mantida. A segunda, eu pedi que se inserisse na lista de troca de ofertas que a Europa enviou para o Mercosul, carne bovina e etanol, porque eles não inseriram e é muito importante para o nosso mercado. Ela disse que esse tema tinha que conversar com os demais membros do bloco, ocasião em que eu, nas demais bilaterais com os demais membros da União Europeia, com os demais ministros, pedi o apoio deles para que a gente insira carne bovina e etanol na troca de ofertas. Nós também estamos trabalhando, como disse anteriormente, numa ampliação da agenda bilateral com os países da Bacia do Pacífico, Peru, Chile, Colômbia e México, e no âmbito de facilitação de comércio, eu queria citar dois grandes feitos que nós estamos desenvolvendo. O primeiro, o Portal Único de Comércio Exterior. Para o ano que vem, nós pretendemos finalizar exportação modal marítimo e terrestre, para que até o final do ano possamos colocar no ar o módulo importação. O Portal Único do Comércio Exterior vai reduzir o prazo médio de exportação de 13 para 8 dias e o prazo médio de importação de 17 para 10 dias. Vai zerar o uso de papel, daí a complexidade desse portal, porque envolve 22 órgãos públicos, entre Receita Federal, MIDIC, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, Anvisa, só para citar alguns. Consensar todos esses entes não é fácil. Os senhores sabem, conhecem bem a síndrome da pequena autoridade. Aquela que quer e que precisa e que tem que carimbar o carimbo. E que muitas das vezes para vender o carimbo custa caro para as senhoras e senhores. Mas nós estamos empenhadíssimos em lançar esse portal e finalizá-lo até o final do ano. Ele vai reduzir em até 40% o custo de importação e de exportações. Ele vai zerar o uso de papel. E a boa notícia é que as pequenas e médias empresas exportadoras serão as mais beneficiadas, porque as grandes já têm um departamento de comércio exterior, uma grande consultoria de comércio exterior. No obstante, elas também serão beneficiadas.
beneficiadas. Por fim, eu gostaria de dizer que nós estamos discutindo com o BNDES o crédito oficial às exportações. Já saiu uma matéria na semana passada, salvo engano, uma diretora do BNDES anunciou esse tema e nós queremos finalizá-lo até o final, finalizar esse processo de elaboração desse crédito até o final do ano para lançá-lo no máximo no início do próximo ano. Agora, tem um fato que não está aqui e eu queria trazer para as senhoras e os senhores. Na semana passada, eu assinei em Buenos Aires, na Argentina, com o meu colega, o Francisco Cabreira, ministro da Produção da Argentina, um memorando de entendimentos. E entre 90 e 120 dias, no máximo 120 dias, nós vamos lançar o COD, C-O-D, Certificado de Origem Digital. O certificado de origem, hoje, para as mercadorias que são comercializadas dentro do Mercosul, ele demora de 1 a 3 dias para ser emitido. Nessa parceria entre o MIDIC, o Ministério da Produção Argentina, envolvendo inclusive a Receita Federal do Brasil e a AFIF, que é a Receita Federal Argentina, além do BID, que é o financiador desse projeto, nós vamos reduzir a emissão do certificado de origem de 1 a 3 dias no prazo médio para 30 minutos, acabando também com o uso de papel. Mais uma vez, beneficiará principalmente as pequenas e médias empresas. Pode anunciar que isso aí é pedido? Certificado de origem. Esse certificado de origem é emitido em todo o Brasil pela CACB. E o George, então, sabe muito bem do que nós estamos falando e é um grande avanço para todo o setor produtivo. Muito bem. Tem que fazer o merchandising, né, Jorge? Para finalizar, já caminhando para a finalização, na área de inovação e novos negócios, nós temos a reestruturação do INPI. É um grande desafio, é um gargalo muito grande. Nós temos um acordo assinado entre o MBC, o Movimento Brasil Mais Competitivo, e o MIDIC e o INPI, ocasião em que nós vamos pretendemos contratar uma consultoria da Siminetics são duas consultorias, já me recordo o nome das duas. Estamos contratando duas consultorias internacionais para reestruturar o INPI. O INPI demora hoje, na média, 3 anos e meio para a concessão de uma marca, de uma simples marca. 10 anos é a média do prazo para a concessão de uma patente. De 8 a 14, na média 10 anos. Nós precisamos urgentemente destravar, porque eu costumo dizer, se dependesse do INPI, nós não teríamos iPhone, haja vista que o iPhone, ele tem 9 anos de existência. O governo está ciente disso, o próprio presidente Michel Temer foi demandado sobre esse tema específico numa reunião da MEI, na CNI, recentemente, e me deu essa incumbência de tratar do assunto. Eu tenho tratado com o ministro do Planejamento sobre o assunto, e aí eu volto mais uma vez para dizer para as senhoras e senhores que, infelizmente, como eu disse, 90% das demandas que chegam a nós não é de nossa competência, não são de nossa competência. Por quê? O INPI, só para dar um dado, ou para dar 2 dados, ele tem uma arrecadação de 380 milhões de reais ano, aproximadamente. Esse dinheiro vai para a conta única da União. Só que o Ministério do Planejamento contingencia o dinheiro e só devolve, só libera 160 milhões. Nós temos mais de 220 mil patentes travadas, um backlog, um passivo de mais de 220 mil patentes. A minha luta e o meu desafio com o Ministério do Planejamento é descontingenciar esse dinheiro, porque 200 milhões a mais ou menos não vai quebrar mais o Brasil do que já está, num déficit de 170 bi. Mas nós começamos a resolver o problema do escritório do Instituto. O escritório europeu tem 4.800 analistas de patente. O escritório americano, 9.800. O escritório japonês, 1.200. 1.200 pessoas analisando patentes. Somente patentes. O escritório coreano, 800. O escritório brasileiro, 229. Aí a pergunta, mas a demanda é similar.
nós estamos entre os 10 países que mais recebem pedido de patente por ano. Pouco mais de 30 mil pedidos por ano. Se nós não qualificarmos os servidores, se nós não dermos uma solução para isso, e o nível que é exigido para ser um analista de patente é de doutorado, e o salário é de R$ 7.700. Quando vim aqui, a ocasião que estive com o Zé Augusto, eu fui ao INPI dar posse a 70 novos servidores. O concurso de 2014, o planejamento só autorizou chamar e dar posse a metade dos aprovados. 140 aprovados, nós demos posse a 70. Para finalizar, dos 70, apenas 63, 7 a menos tomaram posse. Os outros 7 já tinham desistido, até pelo decurso do prazo, talvez já se recolocaram, certamente já se recolocaram. Desses 63, nós temos historicamente uma evasão de 50%. O novo servidor do INPI, ele demora 2 anos para ser qualificado e para ser um analista pleno de patentes. Depois que ele fica plenamente qualificado, e essa qualificação é de altíssimo nível, não deixa a desejar em nada para os padrões internacionais, e essa qualificação é paga com o nosso dinheiro, com o erário público. Como a carreira é pouco atrativa, porque exige nível de doutorado para um salário de R$ 7.700, quando ele fica plenamente qualificado, ele sai para o mercado, para o setor produtivo. É um problema que nós vamos ter que resolver, e essas 2 consultorias, elas vão nos ajudar a encontrar uma solução. McKinsey e Siminetics são o nome das 2 consultorias que nós estamos contratando com o MBC para fazer a reestruturação do INPI. Vai ser necessário medidas duras, mas nós estamos dispostos a tomá-las. Então me solicitaram que eu recebesse os servidores do INPI, os representantes dos servidores, o presidente do sindicato e o presidente da Associação dos Funcionários, e eu fiz, fora agenda, não estava na agenda. 10 minutinhos, ministro. Ok, 10 minutinhos. 10 minutinhos se tornaram meia hora. Atendi, ouvi as reivindicações, me comprometi a trabalhar junto ao Ministério do Planejamento para resolver a questão. Eles me disseram que têm recebido todo o apoio aqui no Rio, do senador Marcelo Crivella, do deputado Roberto, entre outros políticos do Rio de Janeiro que listaram. O próprio presidente Rodrigo Maia também tem dado todo o apoio para eles me disseram. Mas qual foi a minha preocupação ao final? Não obstante, na cerimônia de posse dos novos servidores, eu tenha citado o nome de ambos, do presidente do sindicato e do presidente da associação, por mais de 2 vezes, na saída da sede do INPI, estavam lá os mesmos que me faziam reivindicações, com bottoms no peito, com praguinhas no peito, com faixas de golpistas, e fora Temer, e fora Marcos Pereira, e fora Cunha. Essa é a nossa grande dificuldade. E eu falo isso de forma aberta e sincera e transparente com as senhoras e os senhores, porque, Domingos Meirelles, você que é jornalista, sabe conhece e deve saber, e todas as senhoras e os senhores devem saber, que não é fácil, mas nós estamos empenhados e comprometidos em dar uma solução para isso. Eu não vou avançar nos detalhes aqui para não tomar muito tempo, até porque eu estou vendo aqui que o Paulo e o George não estão almoçando, e eles precisam almoçar. Eu até já estou acostumado. Nessa linha eu quero finalizar falando da nossa parceria. Depois eu posso, mais a miúde, entrar em mais detalhes dos outros temas ali que nós estamos. Eu quero só citar, antes de entrar em outras ações, o Inmetro. Nós conseguimos finalmente, depois de muita dificuldade, e no setor público tem muitas dificuldades, trocar o presidente do Inmetro, fazer a substituição do presidente do Inmetro. Nós tínhamos mais de 3.000 licenças de importações travadas. Nós conseguimos, depois da troca e de uma remodelação do modus operandi de trabalho, liberar essas 3.200 licenças de importações em pouco mais de uma semana, e a orientação, e assim tem sido feito, estão em dias. Essas liberações estão em dia. É muito triste para mim receber um empresário, como já aconteceu, não foi uma nem 2 vezes, e colocar um tema tão simples como esse, a simples liberação de uma licença de importação, e esse empresário, uma pessoa madura,
já um senhor até, talvez tenha a idade de ser até meu pai, faz um apelo emocionado, com lágrimas nos olhos, dizendo: ministro, se essa licença não sair, em uma semana a minha empresa quebra. Por causa de uma burocracia, por causa de uma pequena autoridade. Nós precisamos urgentemente enfrentar esse debate. E eu quero dizer que eu estou disposto a fazê-lo. Mas para que ele avance, eu preciso e precisarei do apoio de todas as senhoras e os senhores. Sozinho é difícil, juntos eu acho que é mais fácil. Que as senhoras e os senhores façam o que o George fez ontem. Vá também ao ministro da Fazenda, vá ao ministro da Casa Civil, vá ao ministro do Trabalho e apresente as suas reivindicações. Porque eu tenho feito isso. Mas é preciso, sobretudo naqueles temas que são de competência dos colegas, que as senhoras e os senhores façam também. Por fim, nós temos esse projeto bastante animador, bastante vitorioso e com bastante sucesso, que é o projeto da Chama Empreendedora. É uma parceria do MIDIC, lá no âmbito do MIDIC, a Secretaria de Comércio e Serviços, a SESEX, o Plano Nacional da Cultura Exportadora, a Associação Comercial do Rio, as associações comerciais, SEBRAE, enfim. Nós temos aqui embaixo, na entrada, a exposição que os senhores viram. O Paulo estava me dizendo que o representante do SEBRAE, como é o nome dele? O Francisco viajou 16 estados do Brasil e eu pude ver ali vários produtos, inclusive que eu como brasileiro não conhecia e que está sendo visitado por vários empresários, por vários players importantes do cenário internacional nesse momento que o Rio vive da Olimpíada. E não vou falar mais detalhes porque o Paulo já falou na apresentação dele sobre essa parceria chamada Chama Empreendedora, que tem o nosso Ministério, a Associação Comercial, o SEBRAE, entre outros envolvidos, a própria CACB, envolvidos nesse projeto que é vitorioso. E por fim, Kátia, eu vi ali embaixo que tem aqui a cachaça feita de mandioca. Eu recebi lá no Maranhão a cachaça feita de mandioca, mas até hoje não recebi. Recebi lá, você ficou encarregada de me levar e não recebi ainda. Quero cobrar aqui. Aí a cachaça? Obrigado. Essa eu não vou entregar para a Kátia, não. Porque lá no Maranhão eu entreguei para ela e ela não me entregou até hoje, viu, pessoal? Então, eu finalizo dizendo que as senhoras e os senhores podem contar com o meu empenho, podem contar com o meu apoio à frente do Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. O presidente Michel Temer, toda a equipe de ministros estão empenhados em avançar. Podem confiar, depois do final agora de agosto, 28, 29 de agosto, nós vamos avançar, porque o Brasil precisa avançar e as senhoras e os senhores podem contar comigo, com a minha disposição, com o meu empenho. Muito obrigado, um bom almoço para todos.